Capítulo 601 Iluzia. 2 dias atrás, cidade de Ashborne. Iluzia estava na parede oeste da cidade de Ashborne. Assim como Silverwind e outras cidades, uma gigantesca formação de convocação cobria toda a cidade e brilhava em uma luz vermelha profunda. Lembre-se do capítulo 586. Todas as pessoas da cidade já estavam mortas e a barreira espacial ao redor da cidade estava enfraquecendo a cada segundo que passava. Swish! De repente, a formação de convocação liberou uma luz brilhante e os corpos das pessoas que estavam dentro da cidade desapareceram. No momento em que todos os corpos desapareceram, a barreira espacial ao redor da cidade tornou-se incrivelmente fraca e demônios começaram a aparecer por toda a cidade. Na parte oeste da cidade onde Iluzia estava, demônios de rank A mais semelhantes ao seu rank estavam aparecendo um após o outro. Na parte norte da cidade onde Xavier estava, demônios rank S estavam aparecendo. Logo a formação parou de brilhar e um total de 5 demônios rank S, 80 demônios rank A+, 1000 demônios rank A e 15.000 demônios rank B+ apareceram na cidade. Xavier sorriu amplamente ao ver os demônios e usou a ficha triangular que estava em sua mão para dar ordem a todos os demônios. Depois de receber o comando de Xavier, todos os demônios começaram a se reunir na parte norte da cidade. Mas ao contrário dos demônios rank S, rank A e rank B+, que começaram a se mover em direção à parte norte da cidade imediatamente, todos os demônios rank A+ não se moveram imediatamente. Vendo que os demônios de classificação A+ não se moveram imediatamente, Iluzia sorriu interiormente e usou a ficha que estava em sua mão. Ela derramou sua mana na ficha e assim que ela derramou sua mana na ficha, uma runa vermelha que ela gravou na ficha usando o sangue do monstro iluminou-se levemente e ela ordenou que todos os demônios se movessem junto com os outros demônios. Somente depois de receber o comando de Iluzia é que todos os demônios A+ começaram a se mover em direção a Xavier. Parece que o mestre estava certo e não será difícil para mim lidar com esta situação, Iluzia pensou interiormente enquanto olhava para a ficha que estava em sua mão e seguiu os demônios, indo em direção ao lado norte da cidade. Embora os demônios de nível A+ se movessem alguns segundos depois dos outros demônios, ninguém encontrou nada de estranho nisso. Logo todos os demônios que foram convocados dentro da cidade de Ashborne se reuniram na parte norte da cidade e Xavier ordenou que eles se movessem na direção da cidade de Aquaville. Além dos demônios, um exército de cerca de 700.000 monstros também se movia em direção à cidade de Aquaville. Xavier estava na frente do exército demoníaco junto com os 5 demônios rank S. Enquanto isso, Iluzia e os outros 2 caçadores da Guilda das Trevas que eram rank A e rank B+ estavam na retaguarda do exército de monstros. Agora é minha melhor chance, Iluzia pensou e olhou para os caçadores de rank A e B+ da Guilda das Trevas que estavam se movendo ao lado dela. Ela diminuiu um pouco a velocidade e deixou os 2 se moverem um pouco à frente dela. Assim que os 2 se moveram à frente dela, uma espada apareceu em sua mão. Seus olhos brilharam e ela criou uma ilusão ao redor deles. Como o poder espiritual de ambos estava abaixo do de Iluzia, eles não notaram nada de estranho. Depois de fazê-los cair em uma ilusão, Iluzia apareceu atrás deles e antes que pudessem reagir, ela os decapitou com um único golpe de sua espada. Depois de matá-los, ela imediatamente pegou a ficha triangular que eles tinham e guardou seus corpos dentro de seu anel de armazenamento. Depois de guardar seus corpos, ela rapidamente usou outra de suas habilidades de ilusão e criou imagens falsas dos caçadores de rank A e B+ que ela acabou de matar. Se alguém olhasse para a retaguarda do exército à distância, ninguém seria capaz de adivinhar que ambos os caçadores que estavam ao redor de Iluzia eram falsos. Depois de confirmar que ninguém havia notado seu ato traiçoeiro, Iluzia tirou uma garrafa de sangue de seu anel de armazenamento e gravou a mesma runa nas 2 fichas que ela havia gravado em sua ficha. Assim como ela gravou a runa nas fichas, Iluzia sentiu agora que além dos demônios de classificação A+, ela poderia dar ordens aos demônios de classificação A e B+ também.
Agora, além de 5 demônios Rank S, todo o exército demoníaco estava sob seu controle. Agora posso terminar este jogo quando quiser, pensou Luzia e sorriu friamente olhando para as costas de Xavier que corria em direção a Aquaville City com um largo sorriso no rosto. Cerca de 10 horas depois, o exército de demônios e monstros estava a poucos quilômetros da cidade de Aquaville. Mesmo à distância, Xavier podia ver caçadores parados em frente às muralhas da cidade segurando suas armas. Além de Morgana, a diretora da Academia Arcanum, mais 2 caçadores Rank S estavam na liderança do exército de caçadores. Todos os caçadores ficaram com olhares tensos depois de verem o grande exército de demônios e monstros. Embora os monstros e demônios ainda estivessem longe, todos eles podiam sentir as auras de muitos monstros de alto escalão. Que tipo de besteira é essa? Morgana murmurou com uma voz chocada olhando para o exército de demônios. A pressão que o exército de demônios estava dando a ela era várias vezes maior do que a pressão que o exército de 700.000 monstros estava dando. É hora de terminar este ato, Luzia murmurou após notar os caçadores. Com a ajuda dos caçadores e dos demônios que posso controlar, não deverá haver nenhum problema em cuidar de todos eles. Luzia despejou sua mana nas 3 fichas que ela tinha e na runa que ela gravou nelas usando o sangue iluminado. Depois que as runas acenderam, ela enviou um comando para demônios de Rank B+, Rank A e Rank A+, ao mesmo tempo. Xavier estava rindo interiormente ao notar os caçadores parados em frente às muralhas da cidade. Esses idiotas ignorantes pensam que podem lutar contra mim com sua força lamentável, disse ele enquanto ria e estava prestes a dar ordens aos demônios e monstros para iniciarem seus ataques quando algo inesperado aconteceu. Rugido, rugido. De repente, rugidos dolorosos dos monstros encheram os arredores e Xavier sentiu sua conexão com os demônios de Rank B+, Rank A e Rank A+, foi completamente cortada. Ele rapidamente se virou para olhar o exército de demônios e, no momento em que se virou, viu o pior pesadelo de sua vida. Além do Rank S, todos os outros demônios estavam massacrando os monstros. Havia 1000 demônios de Rank A, 80 de Rank A+, e 15.000 demônios de Rank B+, que de repente começaram a atacar os monstros. Embora o número de monstros fosse muito alto, suas classificações eram muito baixas quando comparadas aos demônios. No exército de monstros, havia apenas um monstro Rank S e 27 monstros Rank A e A+. Na frente do exército de demônios que era composto por centenas de demônios de alto escalão, o exército de monstros era completamente inútil. O monstro Rank S do exército de monstros foi morto no momento em que os demônios começaram a atacar porque todos os demônios Rank A+ lançaram seu ataque contra ele ao mesmo tempo. Depois de matar o monstro de Rank S, os demônios imediatamente atacaram outros monstros de alto escalão, então a maioria dos monstros que estavam nos Ranks A e A+ também estavam mortos. O que diabos está acontecendo? Xavier olhou para a cena à sua frente com uma expressão atordoada no rosto, sem entender o que estava acontecendo. Morgana e os outros caçadores que ficaram desesperados depois de ver um exército tão grande também ficaram chocados. Agora mesmo eles estavam pensando em como iriam enfrentar um exército tão grande, mas em apenas alguns segundos a situação deu uma reviravolta completa. O que deveríamos fazer? Um caçador de classificação A+ que estava ao lado de Morgana perguntou com uma voz incerta quando viu o que estava acontecendo à sua frente. Morgana ficou em silêncio ouvindo o caçador porque também estava confusa e não sabia o que deveria fazer. Morgana, ataque junto com os caçadores. Esta é nossa melhor chance de matar todos os monstros. Enquanto todos estavam em choque por causa da situação estranha, uma voz alta ecoou por todo o campo de batalha. Morgana, Xavier e os demais caçadores olharam na direção de onde veio a voz e todos ficaram chocados ao ver a pessoa que acabou de gritar. Layla, nome de Luzia antes de sua morte. Como Layla era uma caçadora de classificação A+ e mestre de uma guilda de classificação Ouro, Morgana imediatamente a reconheceu quando a viu. Vendo que Layla estava na retaguarda do exército de monstros e nenhum demônio a estava atacando,
Morgana chegou à conclusão de que tudo o que estava acontecendo estava relacionado a ela. Não sei o que ela fez, mas esta é a nossa melhor chance de lidar com esses monstros, Morgana pensou e ordenou que os caçadores lançassem seus ataques também. Todos os caçadores também começaram a lançar seus ataques após receberem a ordem de Morgana. Canhões de mana que estavam nas muralhas da cidade se acenderam e Xavier e os outros 5 demônios Rank S sentiram uma sensação de destruição iminente. Xavier queria perguntar a Layla por que ela estava fazendo isso e como ela era capaz de controlar os demônios, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, percebeu que os caçadores também iniciaram seu ataque. Droga, embora houvesse 5 demônios Rank S além de Xavier, eles estavam todos indefesos porque todos os 80 demônios Rank a mais os estavam atacando ao mesmo tempo. Os 5 demônios Rank S nem tiveram tempo de se salvar, então Xavier sabia que eles não seriam capazes de ajudá-lo. Quando Xavier viu que os caçadores estavam preparando os canhões de mana, ele lançou um olhar de ódio para Layla, que estava atrás do exército de monstros e escapou de lá usando um pergaminho de fuga. Depois que Xavier escapou, a luta durou mais 2 horas. Nessas 2 horas, os demônios e caçadores mataram todos os monstros restantes. Os 5 demônios Rank S também foram mortos pelos esforços combinados dos caçadores e demônios. Durante toda a luta, apenas alguns demônios de nível B+, e 3 demônios de nível A perderam a vida. Todos os caçadores conseguiram permanecer vivos porque a maioria deles atacava à distância e simplesmente ajudava os demônios. Depois que a luta terminou, todo o deserto fora da cidade de Aquaville foi tingido de vermelho com sangue de monstro. Embora nenhum caçador tenha morrido nesta batalha em grande escala, Morgana e os outros caçadores não comemoraram imediatamente após o término da luta e olharam para Heloísa que estava a alguma distância deles com um sorriso no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 602 A queda da cidade de Ravenhurst. Parece que não foi difícil para você controlá-los, disse Evan, olhando para as 2 fichas de formato triangular que Luzia havia lhe dado. As fichas que Luzia deu a Evan poderiam ser usadas para controlar demônios classificados B+, e A convocados por Xavier. Antes de vir aqui, Luzia deixou o símbolo dos demônios de classificação A+ com Morgana porque Evan disse a ela para fazer isso. Luzia acenou com a cabeça ouvindo Evan. Depois de gravar a runa na ficha que o mestre me contou, consegui controlá-las com facilidade. Evan segurou as 2 fichas na mão e infundiu sua mana nelas. Assim que ele infundiu sua mana neles, as runas que Luzia gravou neles acenderam e Evan sentiu que poderia dar ordens ao exército demônio que estava na frente deles. Mestre, o que é essa runa? Elísia perguntou em um tom curioso depois de ver a runa brilhante na ficha. Não é uma runa, Evan balançou a cabeça quando ouviu Elísia. Na verdade, é uma palavra da linguagem demoníaca que significa ao controle. Se você escrever esta palavra no condutor do ritual que eram essas fichas desta vez, você poderá controlar os demônios invocados mais facilmente. Mestre, você conhece a linguagem dos demônios? Elísia perguntou em um tom surpreso. O que há de surpreendente nisso? Você esqueceu que eu também conheço a língua dos elfos. Evan disse com uma voz calma e pegou seu telefone. Ao ouvir Evan, Elísia lembrou que quando Evan a transformou pela primeira vez em uma sombra morta-viva, ela não conseguia falar a língua dos Arora, mundo, mas ela ainda conseguiu falar com Evan porque ele conhecia a língua dos elfos. Depois de pegar seu telefone, Evan enviou uma mensagem para Nathan, que ainda estava na cidade de Naflion. Nathan ficou na cidade de Naflion sem voltar porque atualmente, o número de caçadores na cidade estava baixo depois da luta contra os Shadow Undeads e ele precisava ficar aqui para estabilizar a situação. Cerca de 20 minutos depois de enviar a mensagem, Evan viu Nathan vindo em sua direção. Recebendo a mensagem de Evan, seu coração quase saltou do peito depois de ver os exércitos de esqueletos e demônios. E como se isso não bastasse, havia até um dragão de osso gigante que estava liberando uma aura aterrorizante.
Não se preocupe, eles não vão comer você. Vendo Natan parar longe dele depois de ver os demônios e esqueletos, Evan disse em voz alta. Ao ouvir as palavras de Evan, Natan respirou fundo e voou para mais perto dele. Agora, além daqueles monstros negros, você pode até invocar esqueletos e esses monstros estranhos, disse Natan depois de parar na frente dele. Evan apenas sorriu levemente ao ouvir Natan e apontou para o exército de demônios. Você deveria saber sobre eles, certo? Natan olhou para o exército de demônios de classificação B+, e aí acenou com a cabeça. Se não estou errado, eles deveriam ser os monstros que vieram atacar a cidade de Aquaville. Parece que você já conversou com Morgana, Evan disse e jogou 2 fichas triangulares para Natan. Você pode usá-los caso alguém ataque a cidade novamente. Então o que aconteceu em Aquaville City está realmente relacionado a você. Natan pegou as fichas que Evan jogou em sua direção e disse enquanto olhava para elas. Basta colocar sua mana nas fichas e você pode pedir que lutem por você. Ao ouvir Evan, Natan despejou sua mana nas fichas. Assim que ele despejou sua mana nas fichas, ele sentiu que agora poderia comandar o exército de demônios. Você pode controlar facilmente um exército tão poderoso usando esses tokens. Tem certeza de que deseja entregá-los para mim? Natan perguntou depois de perceber o verdadeiro poder das fichas. Evan apenas sorriu ao ouvir Natan e não disse nada. Embora o exército de demônios fosse poderoso, não passava de obstáculos para Evan. Atualmente, sua principal prioridade é terminar tudo relacionado a Dark Guild o mais rápido possível, mas se ele decidir trazer esse exército de demônios com ele para todos os lugares, isso reduzirá bastante sua eficiência. Ele pode viajar com seus mortos-vivos das sombras sem nenhum problema porque pode colocá-los dentro de seu armazenamento de sombras, mas ao contrário deles, ele não pode colocar o exército de demônios dentro de seu armazenamento de sombras. Quando Natan viu que Evan não respondeu à sua pergunta, ele apenas balançou a cabeça e guardou as fichas. Qual é a situação lá fora? Evan perguntou depois que Natan guardou as fichas. Você já sabe da situação de Astrat, Naflion e Aquaville City, então deve estar perguntando sobre a situação de Ravenhurst e Central City, certo? Evan acenou com a cabeça ouvindo Natan. A cidade central está completamente bem. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Natan. Ele honestamente não esperava que Central City ainda estivesse bem depois de saber que a Dark Guild estava atacando todas as cidades ao mesmo tempo. Os monstros que atacaram Central City eram fracos? Ele perguntou depois de um momento. Natan balançou a cabeça ao ouvir Evan. A razão pela qual Central City é completamente segura é porque ninguém a atacou. Ninguém atacou. Evan estreitou os olhos ao ouvir Natan. Ele olhou para Iluzia e perguntou a ela sobre isso usando seus sentidos sombrios. Quando Iluzia ouviu a pergunta de Evan, ela balançou a cabeça. Não sei por que eles não atacaram a cidade central. Evan pensou por um momento e olhou para Natan, e quanto a Ravenhurst City. Depois de ouvir Evan, Natan mostrou uma expressão complicada. A cidade de Ravenhurst foi completamente destruída há 2 dias. Completamente destruído? Isso significa, sim, Natan acenou com a cabeça, todas as pessoas na cidade estão mortas. Evan respirou fundo quando ouviu Natan. Embora ele já esperasse tal resultado depois de saber que os demônios e monstros iriam atacar juntos, ele ainda se sentiu bastante atordoado ao saber que a cidade inteira foi destruída. O que os demônios e monstros que atacaram Ravenhurst City estão fazendo agora? Ele perguntou depois de um momento. Todos os monstros e demônios que atacaram a cidade estão hospedados lá. Não sei o que eles estão planejando, mas depois de destruir, por que eles não estão se movendo em direção a outra cidade depois de destruir Ravenhurst City? Apóstrofo. Razão pela qual eles não se mudaram para outra cidade. Acho que terei que perguntar pessoalmente a esses monstros e demônios, Evan disse para si mesmo e decidiu seu próximo destino. Fim do capítulo. Capítulo 603 Estudo do Vazio.
Depois de entregar o exército demoníaco a Natan, Evan deixou a cidade de Naflion e seguiu em direção à cidade de Ravenhurst. Sentado no topo do dragão de ossos que voava mais rápido que os monstros normais de Rank S, Evan olhou para o anel de armazenamento que Heloísa lhe deu depois de deixar a cidade de Naflion. Havia apenas duas coisas dentro do anel de armazenamento, mas ambas eram muito úteis para ele porque eram os dois materiais restantes que ele precisava para evoluir suas botas do Void Geyser e Carnificina. Existem cerca de 20 quilos de minério estelar e 50 minérios de galéstio, disse Evan, olhando dentro do anel de armazenamento. Depois de dar uma olhada no minério estelar e no galéstio que Luzia trouxe com ela, Evan tirou Carnificina e todos os materiais necessários para sua pseudo-evolução. Requisitos de evolução para Carnificina. Para evolução completa. 1. Núcleo S-Rank Prime ou S-Rank Monarch Core. 2. 3 núcleos S-Rank. 3. 10 kg de minério estelar. 4. 1 cristal de energia escura. 5. 2 cristais de energia sanguínea. Para pseudo-evolução. 1. Núcleo principal Rank A+. 2. 1 núcleo Rank S. 3. 3 kg de minério estelar. 4. 1 cristal de energia sanguínea. Evan ainda estava a alguma distância de alcançar o Rank S, então ele não poderia evoluir Carnificina para o artefato de classificação S completo. Atualmente, seu núcleo monarca está em 63% e se ele quiser, ele pode facilmente aumentar sua classificação para S usando os recursos que possui em seu armazenamento sombrio. Mas agora que seu Monarch Core já está em 63%, Evan não quer mais usar a habilidade de devoração de energia para aumentar sua classificação. Em vez da habilidade de devorar energia, ele queria usar os núcleos de classificação A, classificação A+, e classificação S para melhorar a classificação de seu núcleo monarca para que ele pudesse obter mais algumas habilidades. Ele tinha cerca de 200 núcleos de classificação A e A+ em seu armazenamento de sombra, mas esses núcleos estavam longe de ser suficientes para empurrar seu núcleo monarca para a classificação S. Ele não tinha certeza de quanto tempo levaria para coletar núcleos de alto nível suficientes para aumentar a classificação de seu núcleo monarca, e foi por isso que ele decidiu seguir o caminho da pseudoevolução por enquanto. O que eu deveria fazer agora? Evan murmurou para si mesmo depois de retirar todos os materiais necessários para a evolução do Carnificina. Foi a primeira vez que ele evoluiu um artefato, então ele não tinha certeza do que deveria fazer para evoluir seu artefato. Após um momento de consideração, ele colocou todos os materiais e a Carnificina no topo do dragão de ossos e infundiu sua mana nos materiais e na Carnificina ao mesmo tempo. Nos primeiros segundos, nada aconteceu mesmo depois que ele infundiu sua mana na Carnificina e nos materiais. Mas por volta de 1 minuto, Evan percebeu que a pequena runa que apareceu na moldura do Carnificina depois que ele a conectou com a habilidade Growth Link começou a brilhar levemente. Vendo que algo estava acontecendo, Evan aumentou a quantidade de mana que estava infundindo neles. Uau! De repente, a pequena runa no topo da moldura da Carnificina liberou uma luz prateada e todos os materiais que Evan havia colocado na frente da arma se transformaram em líquido e se fundiram com ela. À medida que os materiais se fundiam com a Carnificina depois de se transformarem em líquido, a moldura preta da arma emitia uma luz dourada brilhante. Habilidade de Link de crescimento ativada. Carnificina está evoluindo para um artefato de pseudo-classificação S. 2 notificações brilhavam diante dos olhos de Evan e a cada segundo que passava, a luz dourada que sai da Carnificina tornou-se cada vez mais brilhante. Depois de cerca de 5 minutos, a luz dourada que saía da Carnificina diminuiu e lentamente voltou ao normal. Carnificina evoluiu com sucesso para o artefato Pseudo-Rank S. Uma notificação brilhou diante dos olhos de Evan e ele percebeu que a moldura preta do Carnificina agora parecia mais resistente do que antes. Uma aura vermelha muito fraca cobria a Carnificina negra, realçando sua aparência ameaçadora. Essa aura vermelha deve ser o resultado do cristal de energia do sangue, disse Evan para si mesmo e pegou o Carnificina.
O peso da arma era o mesmo de antes e não havia muita diferença. Carnificina, pseudo S. Henke. Carnificina é uma obra de arte sinistra, sua moldura de obsidiana aprimorada com minério estelar. O único propósito de criar Carnificina era matar seu alvo. Depois de evoluir para um artefato pseudo S. Henke, o poder de todas as habilidades anteriores do Carnage é aumentado em 2 vezes. Agora, ao soldar Carnage além das habilidades Focus, Mana Strength Finning, Zephyr Precision e Phantom Shot, você também pode usar a habilidade Blood Bullet. O usuário do Carnage pode alternar entre o modo de tiro rápido e de tiro único à vontade. Foco. A habilidade de foco mantém a mente do usuário calma e melhora sua visão em 40 vezes. Fortalecimento de mana. Você pode usar mana para melhorar o poder das balas do Carnage Marksman. Zephyr Precision. Os tiros do Carnage Rifle podem ser ajustados durante o voo, permitindo ao usuário alterar a trajetória de suas balas para atingir alvos de ângulos inesperados. Phantom Shot. Tiros disparados do Carnage podem passar por obstáculos, permitindo que você derrube inimigos que pensam que estão seguros atrás de cobertura. Só pode ser usado 6 vezes ao dia. Bala de sangue. O poder dos tiros disparados da Carnificina depende dos materiais usados na criação das balas. Se o material da bala não for bom, a potência dos tiros será bastante reduzida. Quando Evan olhou para os detalhes da Carnificina, nada mudou muito. Além da nova skill Blood Bullet, a única coisa que mudou em Carnage foi o poder de sua habilidade anterior. Desde as 20 vezes iniciais, a habilidade Focus agora pode melhorar sua visão em 40 vezes e ele pode usar a habilidade Phantom Shot 6 vezes em vez das 3 vezes anteriores. O poder do fortalecimento de mana também aumentou 2 vezes e ficou mais fácil para ele controlar as balas da Carnificina usando a habilidade Zephyr Precision. Embora as melhorias não sejam ruins, eu esperava receber uma habilidade que me permitisse criar balas usando minha mana, disse Evan com uma voz desapontada depois de ler os detalhes da Carnificina e olhar para sua nova habilidade Bala de Sangue. A princípio, as expressões de Evan eram normais ao ler os detalhes da habilidade. Mas quanto mais lia, mais séria se tornava sua expressão. No final, quando ele terminou de ler os detalhes da habilidade da Bala de Sangue, seu coração começou a bater como um tambor de guerra. Droga, se eu usar essa habilidade junto com minha Doombringer Bloodline, ela se tornará uma habilidade de morte certa para mim, disse Evan com uma voz cheia de entusiasmo. Esqueça o mundo de Aurora mesmo em Utopia. Será uma habilidade mortal para qualquer um. Evan leu os detalhes da habilidade da Bala de Sangue mais algumas vezes apenas para ter certeza de que não estava enganado. Depois de ler os mesmos detalhes 5 vezes, ele finalmente respirou fundo e cuidadosamente colocou a Carnificina dentro de seu armazenamento nas sombras. Seus mortos-vivos sombrios que estavam dentro do armazenamento das sombras ficaram sem palavras ao ver o quão cuidadosamente Evan estava colocando a Carnificina. Eles pensaram em como ele sempre os jogava dentro do armazenamento das sombras sem se importar com nada e sentiam ciúmes. Os olhos de Elysia e Iluzia se estreitaram quando viram a maneira como Evan estava colocando a Carnificina e imediatamente convocaram uma reunião secreta de emergência do culto. Em segundos, sem o conhecimento de Evan, alguns cultistas psicopatas estavam planejando destruir seu artefato recém-desenvolvido porque estavam com inveja do cuidado que ele estava dispensando a ele. Posso usar a habilidade Blood Bullet uma vez a cada 7 dias, embora o tempo de resfriamento não seja curto, considerando o poder dessa habilidade, ainda é muito mais curto do que muitas outras habilidades, disse Evan e pegou as Boots of Void Gazers para evoluir eles também. As botas do Void Gazer o ajudaram muito desde que as obteve. Botas do Void Gazer, classificação a mais, essas botas conferem ao usuário maior agilidade e reflexos, permitindo-lhes mudar de direção rapidamente e realizar acrobacias complexas enquanto se movem rapidamente. Enquanto calça as botas, o usuário pode usar a habilidade Step of Void Gazer. A agilidade de Evan sempre foi muito alta graças às suas habilidades como velocidade temporal, passos cintilantes, manipulação do vento e algumas outras habilidades.
Usar todas essas habilidades ao mesmo tempo aumenta sua agilidade a um nível tão assustador que ninguém no Aurora World consegue pegá-lo. Mas se não fosse pelas botas do Void Geyser, ele nunca teria sido capaz de utilizar todo o potencial de sua alta agilidade. As botas do Void Geyser aumentam seus reflexos e permitem que ele mude de direção rapidamente e execute acrobacias complexas enquanto se move em sua velocidade máxima. Sem essa habilidade, teria sido incrivelmente difícil para ele controlar seu corpo enquanto se movia em sua velocidade máxima. Esperemos que, assim como Carnificina, essas botas também me deem algo de bom, disse Evan para si mesmo depois de tirar as botas. Requisitos de evolução para as botas do Void Geyser. Para a evolução completa. 1. Núcleo S-Rank Prime ou S-Rank Monarch Core. 2. 2 kg de Void Silver. 3. 2 núcleos S-Rank. 4. 5 minérios de Galestio. Para pseudo-evolução. 1. Núcleo Prime Rank a mais. 2. 500 gramas de Void Silver. 3. 3 núcleos Rank a mais. 4. 3 minérios de Galestio. Assim como Carnificina, Evan colocou os materiais de pseudo-evolução na frente de Boots of Void Geyser e infundiu seu mana neles. Logo, as runas que apareceram na sola das botas depois que ele as conectou com a habilidade Growth Link acenderam e, semelhante a antes, o material se transformou em líquido e se fundiu com as botas. Habilidade de Link de crescimento ativada. As botas do Void Geyser estão evoluindo para um artefato pseudo-rank S. As botas liberaram uma esplêndida luz dourada depois que os materiais se fundiram com ela e Evan sentiu o espaço ao redor das botas tremendo um pouco. Parece que o efeito da habilidade Step of Void Geyser aumentará muito após sua evolução, Evan pensou interiormente quando sentiu as flutuações de energia espacial que saíam das botas. O processo de evolução das botas durou cerca de 15 minutos, 3 vezes mais que o tempo de evolução do Carnificina. Quando a luz dourada ao redor das botas desapareceu e elas evoluíram com sucesso, Evan percebeu que as botas pretas agora tinham um toque de cor roxa. Ele pegou as botas e olhou seus detalhes. Quando Evan olhou os detalhes das botas, ele viu que assim como os detalhes de Carnage, os detalhes de Boots of Void Geyser não mudaram muito. Agora, além de aumentar a agilidade e os reflexos, as botas também podem aumentar o poder de todas as suas habilidades de tipos de movimento em 50%. Embora este efeito tenha sido bastante simples, o benefício que este efeito proporcionou foi extraordinário. Por exemplo, usando sua habilidade Wind Walk, Evan pode viajar até 10 km em um piscar de olhos. Mas agora com o novo efeito de Boots of Void Geyser, ele pode viajar até 15 km em um instante. E esse é o resultado quando ele está usando apenas uma habilidade. E se junto com a habilidade Wind Walk, ele também usar suas outras habilidades de movimento, como Flicker Steps. Os benefícios deste efeito simples foram tudo menos comuns. Este é o efeito das botas pseudo S-Rank e esse efeito aumentará ainda mais depois que eu evoluí-lo para um artefato completo de Rank S, Evan disse para si mesmo com um sorriso no rosto e olhou para os detalhes da habilidade Step of Void Geyser. Step of Void Geyser. Quando o usuário ativa esta habilidade, ele ganha a habilidade de entrar no vazio e percorrer vastas distâncias em poucos segundos, teletransportando-se de um ponto a outro. A distância máxima que você pode percorrer usando essa habilidade é 150 km e essa habilidade pode ser usada 2 vezes ao dia. O efeito da habilidade fornecida por Boots of Void Geyser não mudou muito. Agora, em vez de 100 km, ele poderia mover-se 150 km. Embora a habilidade não tenha mudado muito e o efeito melhorado também não tenha sido nada excepcional, Evan não se importou muito com isso porque todo o seu foco foi colocado na nova habilidade das botas que abriu após sua evolução para o pseudo S-Rank. Ao contrário do Carnificina, que evoluiu em apenas 5 minutos, as botas do Void Geyser levaram 15 minutos completos para completar sua evolução. Embora o aumento de 50% em todas as habilidades de tipo de movimento seja um efeito muito bom,
não chega nem perto do efeito da habilidade Blood Bullet, Evan murmurou para si mesmo e estreitou os olhos. Se meu palpite não estiver errado, as botas do Void Geyser levaram 15 minutos para evoluir por causa dessa habilidade recém-aberta. Evan focou seu olhar no nome da nova habilidade e os detalhes da habilidade que afetará muito seu futuro apareceram diante dele. Estudo do vazio. Esta habilidade permite que você envie seus sentidos espirituais para o vazio por 10 minutos por dia. Com a ajuda desta habilidade, você pode compreender os mistérios do vazio e transformar a essência do seu mundo na energia conceitual do vazio. Fim do capítulo. Capítulo 604 Um bando de idiotas, parte 1. Estudo do vazio. Esta habilidade permite que você envie seus sentidos espirituais para o vazio por 10 minutos por dia. Com a ajuda desta habilidade, você pode compreender os mistérios do vazio e transformar a essência do seu mundo na energia conceitual do vazio. Quando Evan terminou de ler os detalhes da habilidade, seus olhos quase saltaram das órbitas. Se ele tivesse recebido essa habilidade há 2 meses, ele não teria se importado muito porque naquela época ele não sabia nada sobre conceitos, mas por causa das memórias que ele viu em seus sonhos, ele agora estava ciente das energias conceituais. Essa habilidade, como pode um artefato que nem sequer é Rank S fornecer uma habilidade tão grande que pode ajudar seu usuário a entender os mistérios do vazio e ajudá-los a transformar sua essência mundial na energia conceitual do vazio, Evan murmurou com uma voz chocada, olhando para os detalhes da habilidade Estudo do Vazio. Embora Evan não estivesse claro sobre os detalhes, ele pelo menos sabia que uma pessoa precisa ir além do Rank S para transformar sua mana na essência do mundo. Somente depois de transformar sua mana na essência do mundo, uma pessoa pode começar a aprender sobre os mistérios dos diferentes elementos e transformar sua essência mundial na energia conceitual. De Evan, o núcleo ainda estava na classificação A+, longe de atingir os requisitos necessários para aprender sobre os mistérios das energias conceituais. Mas com a ajuda desta habilidade, ele pode compreender os mistérios do vazio e transformar sua essência mundial na energia conceitual do vazio. Não consigo entender como uma habilidade desse calibre pode aparecer dentro de um artefato que nem é Rank S, disse Evan e tocou a runa da evolução que estava gravada em seu peito. A única razão pela qual ele conseguia pensar sobre por que tal habilidade apareceu nas botas do Void Geyser é a runa da evolução, que ainda é um completo mistério para ele. Sua habilidade de ligação de crescimento está relacionada à runa da evolução e além desta runa, Evan não conseguia pensar em mais nada que pudesse ajudá-lo a receber uma habilidade tão grande. Mesmo sendo apenas um caçador de classificação A+, 5% da minha mana já se transformou na essência do mundo por causa da runa da evolução. Se eu usar a habilidade Estudo do Vazio, poderei ser capaz de transformar a essência do mundo dentro do meu núcleo em a energia conceitual do Void, Evan disse para si mesmo e vestiu suas boots of Void Geyser. Quando ele calçou as botas do Void Geyser, Evan sentiu seus reflexos aumentarem drasticamente e seu controle sobre seu corpo aumentar. Depois de calçar as botas, ele não esperou e fechou os olhos. Depois de fechar os olhos, ele ativou a nova habilidade das botas, Void Study. Assim que Evan ativou a habilidade, profundas ondas de energia negra saíram das botas do Void Geyser e entraram no corpo de Evan. Quando as ondas de energia entraram em seu corpo, Evan sentiu seus sentidos espirituais se movendo por conta própria. Seus sentidos espirituais deixaram seu corpo e se espalharam pelos arredores, mostrando-lhe uma área de 100 metros ao seu redor. De repente, Evan sentiu uma força estranha movendo-se através de seus sentidos espirituais e a área de 100 metros que ele via começou a ficar preta. Lights no omicronvel.com. Em apenas alguns segundos, tudo o que ele via através de seus sentidos espirituais ficou preto. Isso é, Evan ficou surpreso quando tudo ao seu redor ficou escuro como breu, mas logo ele sentiu uma energia estranha se movendo na área escura que ele estava olhando. Parece que meus sentidos espirituais entraram com sucesso no vazio, disse Evan, olhando para a escuridão ao seu redor. Nesta área escura, Evan não conseguiu ver nada.
Ele se sentiu como se tivesse sido jogado em um poço profundo e sem fundo e não pudesse fazer nada. Foi a primeira vez que Evan experimentou algo assim e essa estranha sensação de não poder fazer nada o deixou extremamente nervoso. Acalme-se, disse ele para si mesmo, a fim de recuperar os sentidos. Ele parou de pensar em qualquer coisa por alguns segundos e apenas olhou para a escuridão ao seu redor com seus sentidos espirituais, sem fazer nada. Depois de alguns segundos, quando sua mente começou a se acalmar, Evan finalmente conseguiu sentir a energia que se movia na escuridão. Esta é a energia do vazio. Ele pensou quando sentiu a energia que se movia na escuridão. Ele usou seu sentido espiritual e tentou entender a energia que se movia no vazio. Mas mesmo depois de 5 minutos, ele não conseguiu entender nada sobre a energia do vazio. Estou fazendo algo errado? Embora já soubesse que não seria fácil para ele entender nada na primeira tentativa, ele ainda se sentia estranho porque não importava o que fizesse, a energia do vazio não respondia a ele. Mais 1 minuto se passou e a energia do vazio ainda não reagia a ele. Só me restam 4 minutos, disse Evan e hesitou por um momento. Mas a hesitação logo desapareceu e ele moveu seus sentidos espirituais em direção à energia que se movia dentro do vazio. Espero que minha alma não seja danificada, disse ele e tocou a energia do vazio usando seus sentidos espirituais. Assim que os sentidos espirituais de Evan tocaram a energia que se movia dentro do vazio, ele sentiu sua mente atingida por um raio. Sua energia espiritual começou a se dissipar rapidamente e o conhecimento sobre algo que era complexo demais para ele entender começou a aparecer em sua mente. Em menos de 2 minutos, toda a energia espiritual de Evan desapareceu e ele foi forçado a parar de usar a habilidade estudo do vazio. Ruf, Evan abriu os olhos e respirou pesadamente. Todo o seu corpo estava encharcado de suor frio e ele sentia uma dor de cabeça terrível. Embora Evan estivesse sentindo uma dor de cabeça terrível, ele imediatamente fechou os olhos e se concentrou no conhecimento que apareceu em sua mente depois que ele tocou a energia com seus sentidos espirituais. Ele estava com medo de que, se não agisse imediatamente, todo o conhecimento que acabara de receber desapareceria. Evan levou cerca de 1 hora para resolver tudo. Quando ele abriu os olhos depois de resolver tudo, havia uma expressão estranha em seu rosto. Ele abriu sua janela de status e olhou para o novo painel que apareceu depois que recebeu o conhecimento sobre a energia do vazio. Compreensão atual da energia conceitual do vazio, 0,001%. Evan abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu dela. Ele estava completamente sem palavras. Embora as botas do Void Gazer possam permitir que meus sentidos entrem no vazio por 10 minutos e eu possa aprender sobre os mistérios do vazio, não posso aprender nada significativo com meu poder espiritual atual, ele murmurou e esfregou as sobrancelhas. Após a evolução das botas, quando Evan viu que poderia usar a habilidade estudo do vazio apenas por 10 minutos, ele achou que a duração da habilidade era bem curta, mas agora percebeu que com seu poder espiritual atual, ele não consegue nem usar aquelas 10 minutos corretamente. Droga, não quero nem pensar quanto tempo levarei para aprender alguma coisa sobre a energia conceitual do vazio nesse ritmo. Evan amaldiçoou e deitou-se em cima do dragão de ossos. Ele estava se sentindo extremamente cansado depois de usar todo o seu poder espiritual. Apenas alguns segundos depois de se deitar, Evan adormeceu. Quando ele acordou depois de 6 horas, a maior parte de sua energia espiritual já estava recuperada. Vendo sua energia espiritual completamente recuperada, Evan não perdeu tempo e usou o tempo restante da habilidade estudo do vazio. Quando ele terminou de usar o tempo restante da habilidade de estudo do vazio, Evan estava mais uma vez exausto. Ele tentou entender o conhecimento que lhe veio à mente, mas o resultado foi o mesmo de antes. Embora não conseguisse entender nada, Evan não desanimou porque sabia que compreender a energia conceitual não é uma tarefa fácil e não pode ser realizada em poucos dias. A velocidade de voo do dragão de ossos era muito rápida, então Evan não demorou muito para chegar à cidade de Ravenhurst.
Apenas 30 horas depois de deixar a cidade de Naflion, ele se viu fora da cidade de Ravenhurst. Fim do capítulo. Capítulo 605 Um bando de idiotas, parte 2. Eles transformaram a cidade inteira em uma área desolada, Evan murmurou em voz baixa, olhando para a cidade de Ravenhurst que foi completamente destruída. Em toda a cidade não houve sequer um único edifício que tenha ficado intacto. A região selvagem fora da cidade estava tingida de vermelho por causa do sangue de caçadores, monstros e demônios, e os sinais de lutas em grande escala estavam presentes em todos os lugares. Quando Evan usou sua habilidade Olho de Falcão e olhou para dentro da cidade à distância, ele viu muitos monstros e demônios vagando por toda parte. Elijah veio para Silverwind Town, Xavier foi para Aquaville City e Damian foi para Astrat City. Se meu palpite não estiver errado, então a pessoa que liderou o exército para atacar a cidade de Ravenhurst deveria ser Serah ou Nate. Evan pensou interiormente depois de ver os monstros e demônios que vagavam pela cidade. Vamos, ele deu um tapinha na cabeça do dragão de osso depois de ver a condição da cidade à distância e ordenou que voasse em direção a ela. O dragão de ossos obedeceu à ordem de Evan e bateu a asa ossuda. Havia alguns monstros de baixo nível que estavam fora da cidade destruída. A maioria desses monstros de baixo nível variava do rank F ao rank C+. Enquanto voava sobre eles, o Bone Dragon usou uma de suas habilidades, Undead Dragon's Might. Os monstros de baixo nível nem tiveram a chance de gritar de dor antes que seus corpos explodissem em névoa de sangue por causa da pressão do Undead Dragon's Might. Evan olhou para o dragão de ossos com um olhar estranho quando sentiu que ele estava usando sua habilidade para matar monstros de baixo nível e balançou a cabeça. Parece que ele está descarregando sua raiva nesses monstros depois de levar uma surra de mim ontem. Cerca de 10 minutos depois, quando Evan viajou cerca de 100 quilômetros dentro da cidade e o dragão de ossos matou um número desconhecido de monstros com seus dragões mortos-vivos com habilidade, Evan sentiu uma aura familiar vindo em sua direção. Pare, ele disse ao Bone Dragon e ordenou que ele pousasse no chão. O dragão de ossos parou de voar após receber a ordem de Evan e pousou em meio aos edifícios destruídos da cidade de Ravenhurst. Alguns segundos depois que o dragão de ossos pousou, alguém voou em direção a Evan e parou a algumas centenas de metros dele. Você se atreve a vir aqui sozinho? Evan perguntou em um tom indiferente. Você não tem medo de que eu te mate antes que alguém possa vir ajudá-lo? Já que vim aqui sozinha, naturalmente tenho uma maneira de me proteger de você. Será disse calmamente ouvindo Evan. Mas não estou aqui para brigar com você. Vim aqui porque tenho uma proposta para você. Oh, Evan ergueu as sobrancelhas ao ouvir Será. E qual poderia ser a sua proposta? Junte-se a nós, Será disse diretamente, se você se juntar a nós, não haverá ninguém no mundo de Aurora que será capaz de se opor a você. Com minha força atual, não acho que alguém possa me impedir, mesmo que queira, Evan pensou interiormente, mas não disse isso em voz alta. Obrigado pela sua oferta generosa, mas não tenho interesse em me juntar a vocês. Não se precipite em recusar, disse Será quando Evan recusou, você não quer saber por que estamos fazendo tudo isso. Se você se juntar a nós, eu lhe contarei tudo. Evan olhou para Será por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Por que eu me importaria com o que você quer fazer? Ele disse e sorriu. Na verdade, já tenho uma ideia de por que você está fazendo isso. Você já sabe por que estamos fazendo isso. Será zombou quando ouviu Evan. Você acha que eu sou um tolo? Pense o que quiser, não que eu me importe. Ao ouvir a resposta descuidada de Evan, Será continuou a encará-lo. Ela percebeu pela expressão indiferente no rosto dele que ele realmente não estava interessado em saber sobre o objetivo deles. E se eu disser que estamos fazendo isso por causa da Torre da Ascensão? Será disse depois de um momento. Luzes no VYLC Omicron M. Mesmo depois de ouvir isso, a expressão de Evan não mudou e ele até mostrou um leve sorriso ao ouvir as palavras Torre da Ascensão. Será estreitou os olhos ao ver o leve sorriso no rosto de Evan ao ouvi-la.
Ele realmente sabe sobre nosso objetivo. Um bando de idiotas, disse Evan, olhando para Será. Depois de saber que vocês conseguiram assumir o controle de tantas guildas de alto escalão nas cidades, achei que vocês da Guilda das Trevas eram muito espertos, mas parece que vocês não são nada de especial. O que você quer dizer? Será perguntou friamente ao ver os olhos desdenhosos de Evan. Vamos deixar de lado a Torre da Ascensão por enquanto, disse Evan e sentou-se no topo da cabeça do dragão de ossos. Se não estou errado, vocês estão fazendo tudo isso por causa da pessoa que está dentro do chamado Inferno Dungeon, certo? Ao ouvir as palavras de Evan, Será não disse nada e continuou olhando para ele. Ela não ficou surpresa que Evan soubesse sobre o Inferno Dungeon porque ela sabia que há cerca de 2 meses um dos monstros convocados por Evan entrou com sucesso no Inferno Dungeon. Parece que estou certo, Evan acenou com a cabeça vendo que Será não estava dizendo nada. Embora eu já tenha certeza de que ainda quero perguntar a você, ele disse e olhou para Será. Aquele cara lhe disse que lhe daria a oportunidade de evoluir para um demônio. O corpo de Será tremeu e seus olhos se abriram quando ouviu Evan. Como você? Hahaha, Evan começou a rir vendo a reação de Será e olhou para ela como se estivesse olhando para um idiota. Então meu palpite está correto. Ele disse, mal contendo o riso. Você acreditou seriamente no que aquele cara disse. Vendo a maneira como Evan estava rindo, Será sentiu que algo não estava certo. Ela mal controlou a sensação desconfortável que crescia dentro de seu coração e falou com uma voz fria. Você acha que pode me assustar blefando assim? Evan sorriu quando ouviu Será porque podia sentir a ansiedade em sua voz. Se você acha que estou blefando, deixe-me perguntar uma coisa, disse Evan e sorriu friamente. Você já se perguntou por que aquele cara lhe ensinou o método de invocar os demônios? Fim do capítulo. Capítulo 606 O que é um ator, parte 1. Você já se perguntou por que aquele cara lhe ensinou o método de invocar demônios? Ao ouvir o que Evan disse, Será hesitou por alguns segundos, mas depois de ver a expressão zombeteira em seu rosto, ela finalmente disse, porque ele quer que matemos o máximo de humanos possível. E porque ele quer que você mate tantos humanos quanto possível? Evan perguntou com uma voz calma. Será olhou para ele por alguns segundos antes de falar. Segundo ele, Nate, Xavier, eu e outras pessoas da Guilda das Trevas temos um grande potencial e podemos evoluir para uma espécie superior aos humanos. Ele nos contou o método de evoluir para demônios, mas para evoluir para demônios, nós teremos que matar centenas de milhares de pessoas de nossa própria raça. Se usarmos a Torre da Ascensão depois de matar centenas de milhares de pessoas de nossa própria raça, seremos capazes de evoluir para demônios. Será disse e continuou. Mas era impossível matarmos centenas de milhares de pessoas sozinhos, então ele nos ensinou o método de domar monstros e invocar demônios. Você não perguntou a ele por que ele lhe contou sobre o método de evoluir para demônios? Claro, perguntamos a ele e ele nos disse que temos muito potencial e que ele precisará de nossa ajuda no futuro, quando evoluirmos para demônios. Ele disse e você acreditou nele, Evan disse com um sorriso de escárnio no rosto. Esta é a vida real, não um romance de cultivo onde 3 velhos peidos que se autodenominam velhos mestres aparecerão do nada assim que você mostrar o menor talento e disser que eles irão cuidar de você como seu futuro jovem mestre que liderará seu meio setor assado ao topo do mundo. O que diabos você está dizendo? Será perguntou com uma voz perplexa porque não entendia o que ele estava dizendo. Parece que você também é uma mulher com morte cerebral, disse Evan, balançando a cabeça. Você é um caçador Rank S. Um dos indivíduos mais fortes deste mundo, mas aquele cara, ele te ensinou um método que permite invocar demônios de alto escalão, incluindo Rankers S. Você realmente acha que um cara como ele vai se preocupa com um caçador de classificação S como você e terá suas esperanças depositadas em você para que você possa ajudá-lo? Pare de falar besteira e vá direto ao ponto. Você está dizendo que aquele cara está nos usando? Será perguntou enquanto respirava fundo. Não é óbvio, Evan disse com um sorriso no rosto.
Besteira, Será gritou alto, ele não é do mundo de Arora. Não há necessidade de ele nos enganar. Não há nada no mundo de Arora que possa atrair sua atenção, então por que ele nos enganaria? Não há nada que possa atrair a atenção dele. Evan zombou ao ouvir as palavras de Será. Há uma coisa em cada mundo de baixo nível como Arora que pessoas como ele desejam muito explorar. Será ficou chocada quando ouviu Evan. Olhando para a expressão de Evan, ela percebeu que ele não estava mentindo. O que é essa coisa? Ela perguntou enquanto tentava acalmar suas emoções. Você já sabe a resposta, então por que está me perguntando? Será olhou para Evan por alguns segundos antes de abrir a boca. Torre da Ascensão. Evan apenas sorriu ao ouvir Será e não disse nada. Ao ver o sorriso dele, Será teve certeza de que estava certa. Por quê? O que ele quer da Torre da Ascensão? Ela perguntou com a voz trêmula. Só de pensar no fato de que eles estavam sendo enganados durante todo esse tempo já fazia seu sangue ferver de raiva. Você quer saber o que ele quer da Torre da Ascensão? Evan perguntou com um sorriso divertido no rosto. Depois de ouvir tudo o que Evan havia dito antes, a mente de Será estava completamente desordenada e ela nem prestou atenção no sorriso divertido no rosto dele e apenas balançou a cabeça pesadamente. Eu posso te dizer o que ele quer fazer com a Torre da Ascensão, mas, Evan disse e olhou para ela com um sorriso frio no rosto, porque eu deveria te contar. Será voltou a si ao ouvir Evan. Se você não queria me contar o verdadeiro motivo, então por que me contou todas essas coisas? Ela perguntou com uma voz furiosa. Porque eu quero que você morra sem saber o verdadeiro motivo do que aquele cara quer de você, Evan disse com uma voz fria. Também tenho muitas perguntas, mas por enquanto não consigo encontrar a resposta para essas perguntas. Se por acaso eu morrer sem obter as respostas para essas perguntas, tenho certeza que minha alma nunca poderá descansar em paz. Depois de dizer isso, Evan sorriu calorosamente para Será e acenou com a cabeça. Tenho certeza que você é o mesmo. Depois de me ouvir, você definitivamente quer saber o verdadeiro motivo do que aquele cara quer fazer, mas infelizmente, você nunca será capaz de descobrir a verdade porque vai morrer aqui mesmo. Seu bastardo malvado. Será cerrou os dentes ao ouvir Evan e olhou para ele com olhos odiosos. Mas ela logo se acalmou e respirou fundo algumas vezes. Você acha que vim aqui sem fazer nenhum preparo? Desde que cheguei aqui, naturalmente tenho uma maneira de sair daqui. Ela disse depois de se acalmar. Não me entenda mal. Tenho certeza de que você deve ter se preparado o suficiente antes de vir para cá. Evan disse e estalou os dedos, mas que pena para você. Bum! Estrondo! 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 Eu também fiz preparação suficiente para acabar com sua vida aqui. Assim que Evan estalou os dedos, 5 objetos caíram do céu na frente de Será. Será se assustou quando os 5 objetos caíram na sua frente e rapidamente pulou para trás do lugar onde estava. Depois de pular para trás quando ela olhou para os 5 objetos, seus olhos se arregalaram porque os 5 objetos eram na verdade os cadáveres dos 5 demônios Rank S. Fim do capítulo. Capítulo 607 O que é um ator, parte 2. Será ficou chocada quando viu os cadáveres dos 5 demônios caindo do céu na sua frente. Os 5 demônios eram os demônios Rank S que ela convocou há 2 dias usando a formação de invocação. Depois de ver os cadáveres, ela rapidamente ergueu os olhos, querendo saber quem jogou os cadáveres dos demônios. Quando ela olhou para cima, ela viu 3 monstros negros com olhos roxos ardentes olhando para ela com sorrisos de escárnio em seus rostos. Os 3 mortos-vivos das sombras eram naturalmente os melhores assassinos do exército das sombras Volak, Kazil e Eclipse. Você, vendo os mortos-vivos sombrios, Será ficou furiosa. Você estava me atrasando todo esse tempo com sua história falsa para que eles pudessem matar meus demônios Rank S. Evan revirou os olhos depois de ouvir Será. O que você quer dizer com história falsa? Tudo o que eu te contei era verdade. Eu os enviei para matar aqueles demônios porque queria usar meu tempo adequadamente, então enquanto eu estava contando a história,
Pedi a eles que limpassem um pouco de lixo para mim. Será cerrou os dentes ao ouvir Evan e olhou para ele com olhos odiosos. Não sei se o que você disse antes é verdade ou não, mas não importa. Eu mesmo descobrirei a verdade e, quer você acredite ou não, se eu descobrir que você está mentindo, farei você pagar. Sua determinação é muito boa, mas, de repente, a gravidade em uma área de 10 quilômetros disparou e Será sentiu como se estivesse sendo esmagada pelo peso de dezenas de montanhas. Você acha que pode sair daqui? Será zombou ao ouvir Evan e, enquanto suportava a pressão da gravidade, ativou um dos artefatos que ela usava. Assim que ela ativou o artefato, uma barreira vermelha cobrindo uma área de 5 metros apareceu ao seu redor e o efeito da gravidade desapareceu completamente daquela área. Até o espaço limitado pela gravidade voltou ao normal na área coberta pela barreira vermelha. Evan ficou surpreso ao ver isso e ergueu uma sobrancelha. Será sorriu quando viu a expressão de surpresa no rosto de Evan e pegou um pergaminho de fuga. Você se superestimou, ela disse e estava prestes a usar o pergaminho de fuga quando percebeu um leve sorriso no rosto de Evan. Antes que ela pudesse entender por que ele estava sorrindo, ela sentiu uma dor de cabeça terrível que quase destruiu sua mente. Arg hhh, ela gritou de dor e apertou a palma da mão que segurava o pergaminho de fuga para escapar dali. Mas quando ela cerrou a palma da mão para usar o pergaminho de fuga, ela não recebeu nenhuma resposta de sua mão. Ela olhou para sua mão com olhos marejados e sua alma quase voou para fora de seu corpo quando viu a condição de sua mão. Ela caiu de joelhos e olhou na direção de Evan com lágrimas escorrendo pelos olhos. Quando ela olhou para Evan, ele ainda estava sentado em cima da cabeça de Bonnie Deagon, mas ao contrário de antes, agora suas mãos não estavam mais vazias e ele segurava uma mão decepada que ainda pingava sangue. Lentamente, a dor de cabeça terrível que Será estava sentindo começou a desaparecer e a dor que vinha do braço perdido finalmente chegou à sua mente. Arg hh, ela mais uma vez gritou de dor e tentou parar a fonte de sangue que saía de seu braço decepado. Evan guardou o pergaminho de fuga, o artefato que criou a barreira e o anel de armazenamento que estava no braço decepado de Será em seu armazenamento nas sombras e esmagou o braço dela até transformá-lo em pasta de carne. Anteriormente, ele havia usado as habilidades Supressão Mental, Caminhada no Vento e Caminhada nas Sombras ao mesmo tempo para parar Será. Usando a supressão mental, ele a fez perder o foco por uma fração de segundo, e nessa fração de segundo entrou na barreira usando as habilidades de Caminhada no Vento e Caminhada nas Sombras. Depois de entrar na barreira, ele cortou o braço dela e voltou ao topo do dragão usando passos bruxuleantes. O efeito das botas que aumentam o poder da habilidade do tipo movimento em 50% é realmente bom. Evan pensou interiormente e olhou para Será, que estava rolando no chão devido à dor. Seus olhos brilharam com luz verde e usando a manipulação do vento, ele trouxe Será em sua direção. Mesmo quando Evan a trouxe na frente dele, ela continuou a chorar de dor e não prestou atenção nele. Você acha que pode me enganar? Evan zombou quando a viu chorando de dor. Da última vez eu destruí toda a sua cabeça e agora você está me dizendo que não consegue nem suportar a dor da sua mão. Antes que Evan pudesse terminar de falar, Será parou de chorar de dor e tentou. Ataca-o. Mas antes que ela pudesse atacar, o vento e a gravidade ao seu redor mudaram e ela descobriu que não conseguia mover o corpo. Seu bastardo, Será olhou para Evan com olhos odiosos e tentou se libertar do confinamento do vento e da gravidade. Você sabe que se eu quisesse, eu poderia ter matado você quando cortei seu braço, Evan disse e olhou nos olhos de Será, mas você sabe por que eu não matei você? Depois de fazer a pergunta, Evan não esperou pela resposta de Será e continuou falando. Você é a única razão pela qual estou aqui, essa bagunça. Se você não tivesse me escolhido no passado, eu nunca teria me envolvido no caso da Guilda das Trevas e provavelmente já teria deixado o Aurora World depois de alcançar o Rank A. Evan disse e agarrou o rosto de Será. Mas eu, ainda estou aqui porque você tentou mexer comigo. Então não vou lhe dar uma morte fácil de jeito nenhum.
Será que iria dizer algo, mas Evan não lhe deu nenhuma chance. Ele agarrou o rosto dela com força e mana explodiu de seu corpo. Sem se conter, ele enviou uma grande quantidade de mana para o corpo dela. Aru, os olhos de Será se arregalaram quando uma grande quantidade de mana invadiu seu corpo. Evan não se importou com a reação dela e guiou sua mana para invadir o âmago do corpo dela. Em apenas alguns segundos, toda a mana que ele liberou se espalhou por todo o corpo dela. Senhorita, você já ouviu falar de alguém que morreu porque a dor que sentia era demais e ele não conseguia lidar com isso? Evan perguntou com um sorriso no rosto depois que sua mana invadiu o corpo dela. Quando Será ouviu a pergunta de Evan e viu o sorriso frio em seu rosto, uma sensação de destruição iminente a envolveu e ela tentou se libertar. Bem, não importa se você ouviu falar ou não, porque você mesmo vai experimentar, disse Evan e guiou sua mana que estava dentro de seu braço esquerdo. Assim que Evan guiou a mana, os olhos de Será saltaram das órbitas e mesmo estando confinada pela gravidade e pelo vento, um grito de partir o coração ainda escapou de sua boca. Arg-hh-hh. O grito estava cheio de dor profunda e todos os demônios e monstros que ouviram o grito sentiram seu coração gelar. Parece que eu estava certo. A dor que alguém sente quando suas veias de energia são destruídas está realmente fora deste mundo. Evan disse e acenou com a cabeça enquanto olhava para Será, que gritava como se tivesse enlouquecido. Evan quis destruir mais veias de energia dela quando viu Será balançando a cabeça com os olhos cheios de lágrimas. Que ator! Acabei de destruir cerca de 1/10 das veias de energia que estavam em seu braço esquerdo e ela está agindo como se estivesse prestes a morrer por causa da dor, Evan pensou e mais uma vez guiou sua mana. O homem que vi em meu sonho quase destruiu todas as veias de energia que estavam dentro de seu corpo e nem sequer vacilou, mas ela. Pensando que Será estava agindo, Evan destruiu todas as veias de energia que estavam dentro de seu braço esquerdo no momento, ao mesmo tempo para lhe ensinar uma lição, mas no momento em que ele destruiu todas as veias de energia que estavam dentro de seu braço esquerdo, os olhos de Será ficaram vermelhos e ela abriu a boca para gritar de dor. Mas antes que ela pudesse gritar de dor, Evan percebeu que sua aura vital desapareceu. A dor de ter tantas veias de energia destruídas ao mesmo tempo foi tão grande que ela nem teve chance de gritar antes de morrer. Fim do capítulo. Capítulo 608 Três almas. Evan deu um tapa em Será algumas vezes para confirmar que ela não estava fingindo sua morte. Depois de esbofeteá-la continuamente por 1 minuto inteiro, quando Evan viu que ela não estava respondendo, ele finalmente se convenceu de que ela estava morta. Bem, F*K, Evan deu uma palmada no rosto porque ele nunca pensou que ela morreria se ele destruísse todas as veias de energia em seu braço esquerdo ao mesmo tempo. Se eu soubesse que ela não estava fingindo sua expressão dolorosa, eu teria destruído suas veias de energia lentamente, dando-lhe uma morte mais lenta e dolorosa. Ele murmurou para si mesmo e olhou para o rosto dela. Vendo que os olhos dela estavam arregalados como pires e o olhar cheio de horror em seu rosto, ele sorriu e acenou com a cabeça com satisfação. Pela expressão em seu rosto, posso pelo menos confirmar que foi uma morte dolorosa. Evan saltou do topo do Bone Dragon após confirmar que Será estava morta e olhou para sua sombra, saia. Assim que ele falou, todos os seus mortos-vivos das sombras, incluindo o Imperador Lich da Morte, Naia Luz, saíram de seu armazenamento nas sombras. Limpem a cidade, ele disse a eles e todos os seus mortos-vivos sombrios correram em diferentes direções da cidade. Naia Luz usou sua habilidade Call of the Emperor e convocou seus esqueletos. Depois de invocar os esqueletos, ele pulou nas costas do Bone Dragon e voou para longe dali, junto com o exército de esqueletos. Depois que todos saíram, Evan olhou para o cadáver de Será e estreitou os olhos. Acima do cadáver de Será, um orbe de alma flutuava. Mas, ao contrário dos orbes da alma que ele tinha visto até agora, este orbe da alma era bem diferente. O orbe da alma que flutuava acima de Será tinha 3 tipos diferentes de cores misturadas dentro dele e todas as 3 cores lhe davam uma sensação diferente.
Uma parte do orbe era verde puro, uma parte era branco leitoso e a última parte era de cor prateada metálica. A parte verde lhe dava a sensação de vasta vitalidade, a parte branca leitosa lhe dava a mesma sensação do elemento leve de Elísia e a última cor prateada metálica lhe dava a sensação da aura de espada afiada. Vamos ver o que há de errado com ela, ele murmurou e usou a ressurreição das sombras nela. Ele ainda não esqueceu como Será foi capaz de sobreviver mesmo depois que ele destruiu sua cabeça usando o Carnificina. Pouco depois de ativar a habilidade de ressurreição das sombras por alguns segundos, Evan sentiu algo e cancelou a habilidade no meio do caminho. A condição dela é semelhante à de Amara, Evan murmurou e esfregou o queixo após cancelar a habilidade. Quando ele tentou transformar Amara em uma sombra morta-viva há cerca de 2 meses, Evan descobriu que a técnica que Amara usou para fundir o monstro consigo mesma não era perfeita e a alma do Igonox, o monstro com o qual Amara se fundiu, não estava perfeitamente fundida com ela. Como sua alma não estava perfeitamente fundida com o monstro, Evan recebeu 2 opções quando usou a habilidade de ressurreição das sombras nela naquele momento. A primeira opção era criar 2 mortos-vivos sombrios diferentes, um era de Amara e outro de Iguanox. A segunda opção era usar a habilidade de fusão de almas para fundir ambas as almas perfeitamente em uma e criar um novo morto-vivo sombrio semelhante ao Volak. A primeira opção era impossível para Evan porque embora ele tivesse a alma do monstro Iguanox, ele não tinha o corpo do Iguanox. Sem o corpo, era impossível para ele transformar o Iguanox nas sombras dos mortos-vivos. Evan queria usar a segunda opção para criar um morto-vivo sombrio que fosse semelhante a Volak, mas sua habilidade de fusão de almas estava em recarga naquele momento, então ele não a transformou em um morto-vivo sombrio. A condição atual de Será é semelhante à de Amara, mas ao contrário de Amara, que se fundiu com apenas um único monstro, Será se fundiu com um monstro e um humano. A cor verde no orbe da alma era a parte monstruosa da alma e a cor prateada metálica era a parte do humano com a qual Será se fundiu. O humano era obviamente Amanda e quanto ao monstro, Evan não tinha certeza de que tipo de monstro era, porque embora pudesse ver a aparência do monstro através do orbe da alma, ele não foi capaz de reconhecê-lo, pois nunca tinha visto um monstro assim antes. O monstro tinha um corpo semelhante a um louva-a-Deus apoiado em pernas humanas e suas mãos pareciam foices afiadas. A única coisa diferente do louva-a-Deus era a cabeça do monstro que parecia uma barata. Usando a habilidade Soul Fusion, posso fundir apenas 2 almas por vez, mas Será tem 3 almas misturadas em seu orbe de alma, Evan murmurou e depois de pensar por um tempo guardou seu corpo no armazenamento das sombras. Com o nível atual de habilidade de fusão de almas, ele só pode fundir 2 almas, então decidiu esperar algum tempo antes de transformá-la em uma sombra morta-viva. Tenho a sensação de que o poder da habilidade de fusão de almas aumentará no futuro. Evan disse para si mesmo e respirou fundo. Não consigo nem imaginar que tipo de poder um morto-vivo sombrio feito da fusão de 3 almas irá mostrar. Depois de guardar o corpo de Será, Evan usou seus sentidos espirituais e cobriu uma grande área da cidade. Embora meus mortos-vivos sombrios estejam limpando os monstros e demônios, ainda restam muitos deles. Ele disse para si mesmo e voou na direção de um dos grupos de demônios de classificação B+. Depois de chegar perto dos demônios, ele não se preocupou em falar com eles e simplesmente esmagou seus órgãos internos usando a habilidade de manipulação da gravidade, matando-os instantaneamente. Evan e seus mortos-vivos sombrios continuaram a matar os monstros e demônios que estavam dentro da cidade de Ravenhurst pelas próximas 10 horas. Nessas 10 horas, eles mataram a maioria dos demônios e monstros que estavam dentro da cidade. Embora muitos dos monstros e demônios tenham escapado para o deserto depois de ver o festival de matança que Evan e seus mortos-vivos sombrios estavam realizando, eles eram todos de baixo escalão, então Evan não se importava muito com eles. Depois de limpar toda a cidade, Evan enviou uma mensagem para Nathan, informando-o da situação na cidade de Ravenhurst. Para onde devo ir agora? Evan murmurou depois de enviar a mensagem para Nathan. Havia 2 locais em sua mente.
Uma era a cidade central e a outra era a masmorra inferno. Depois de considerar tudo por alguns minutos, Evan finalmente decidiu ir primeiro para Central City. Ainda não tenho certeza sobre o cara que está dentro da masmorra. Devo aumentar a classificação do meu núcleo para S antes de ir para lá, disse Evan e ordenou que o Bonnie Dragon voasse em direção à cidade central. Fim do capítulo. Capítulo 609. Que jogador? Compreensão atual da energia conceitual do vazio, 0,05. Evan esfregou as sobrancelhas depois de usar a habilidade Estudo do Vazio e deitou-se nas costas do dragão de ossos. Depois de se deitar, ele pegou um frasco de poção branca leitosa e bebeu rapidamente. Esta foi uma das poções que ele encontrou no labirinto subterrâneo de Amara e esta poção poderia recuperar seu poder espiritual. Luminous Lotus Brew, uma poção feita a partir da essência do Lótus da alma. Beber esta poção pode restaurar 20% da energia espiritual de qualquer pessoa que esteja abaixo do rank S. Depois de beber a poção, Evan fechou os olhos e descansou por cerca de 10 minutos. 10 minutos depois, a dor de cabeça que sentia por ter esgotado todo o seu poder espiritual desapareceu e ele se sentou. Quanto mais eu uso a habilidade Estudo do Vazio, mais fácil se torna entender os mistérios da energia do vazio, Evan murmurou depois de se sentar. Com seu poder espiritual atual, Evan poderia usar a habilidade Estudo do Vazio por no máximo 2 minutos de uma só vez. Depois de 2 minutos, ele teve que descansar para recuperar sua energia espiritual. Como ele podia usar a habilidade Estudo do Vazio por 10 minutos por dia, ele teve que usar a habilidade 5 vezes para utilizar adequadamente os 10 minutos. Depois de usar a habilidade Estudo do Vazio repetidas vezes, Evan percebeu que sua velocidade de compreensão da energia do vazio estava aumentando a cada tentativa. Não só isso, por usar seu poder espiritual repetidas vezes, sua alma também estava se tornando mais forte. Se não estou errado, minha velocidade deve aumentar um pouco mais na próxima vez que eu usar a habilidade Estudo do Vazio, disse Evan e saltou das costas do dragão de ossos voador. Depois de pular, ele ordenou que o dragão de ossos voltasse para seu armazenamento nas sombras. Embora a velocidade de voo do Bonnie Dragon fosse muito rápida, ainda era mais lenta que ele. Ele queria encerrar os assuntos da Guilda das Trevas o mais rápido possível, e é por isso que ele decidiu voar para lá depois de usar os 10 minutos de habilidades de Estudo do Vazio de hoje. Com o aumento de 50% no poder das minhas habilidades de tipo de movimento, devo ser capaz de chegar a Central City em 1 dia e meio, disse Evan enquanto enviava o Bonnie Dragon de volta ao seu armazenamento nas sombras e voava na direção da cidade central. Cerca de 15 horas depois, Evan de repente sentiu as auras de alguns caçadores de nível a mais que estavam perseguindo alguém. Essa pessoa, Evan ergueu uma sobrancelha ao sentir a aura da pessoa que eles estavam perseguindo e voou em sua direção. Droga, eu tenho que sair daqui e contar ao mestre tudo o que sei, disse The Nameless Host, cujas memórias Evan havia mudado usando a habilidade Mind Intrusion de Gobu, enquanto tentava fugir de 5 caçadores de classificação a mais. Pare de comandar seu bastardo e lute contra nós se você for um homem, gritou um dos caçadores de classificação a mais que o perseguia com uma voz frustrada. Se todos vocês querem saber se eu sou homem ou não, basta perguntar às suas esposas, gritou o anfitrião anônimo com voz orgulhosa enquanto fugia. Todos eles sabiam muito bem se eu sou homem ou não. Aspas. Seu filho da puta, vou beber seu sangue assim que colocar minhas mãos em você. Outro caçador de classificação a mais gritou com os olhos vermelhos quando ouviu o anfitrião sem nome. Irmão, se você quer beber meu sangue então vá beber o sangue do seu filho, afinal meu sangue corre nas veias dele. O anfitrião anônimo disse e continuou a fugir dos caçadores. Não dê ouvidos às bobagens dele e concentre-se apenas em pegá-lo. Ele está tentando nos provocar para ter uma chance de fugir daqui. Outro caçador de classificação a mais disse quando viu as expressões cheias de raiva de outros caçadores. Todos os outros caçadores respiraram fundo depois de ouvi-lo e perseguiram o anfitrião sem nome sem dizer nada.
Vendo que os caçadores não gritavam nada, o anfitrião anônimo sorriu maliciosamente. Steven, você deve ter tido uma vida muito boa com uma esposa como Ana, que gosta de jogar jogos de vestir no quarto. Embora eu tenha aproveitado apenas algumas noites com ela, a diversão que tive foi tsk. O anfitrião sem nome gritou e balançou a cabeça enquanto fugia. Esse bastardo ainda está tentando nos distrair dizendo bobagens. Steven, você não precisa pagar underscore. Um dos caçadores Henk a mais estava prestes a consolar Steven quando percebeu que o rosto de Steven estava pálido. Como ele sabia sobre o hobby de jogos de vestir dela? Steven murmurou com uma voz chocada. Os outros 4 caçadores que ouviram Steven ficaram atordoados e olharam para ele com a boca aberta. Mas a boca cruel do host sem nome ainda estava em execução. Adam, sua filha é tão inocente e fofa. Ela ainda gosta de usar estampas floridas. Dario, sua mãe. Amir, sua sogra. Silas, sua irmã. Esse canalha do mundo, Evan, que estava observando tudo, não pôde deixar de murmurar com sua boca bem aberta. Ele olhou para os 5 caçadores de classificação a mais e viu que eles pararam de perseguir o anfitrião sem nome e caíram de joelhos com olhares sem vida em seus rostos. Quando o anfitrião anônimo percebeu que os 5 caçadores pararam de persegui-lo e caíram de joelhos, ele usou sua habilidade de movimento e fugiu instantaneamente dali. Como somos todos uma grande família, não ficarei ofendido pelo que você fez comigo e irei conhecê-lo no futuro, o anfitrião sem nome gritou antes de desaparecer da vista de 5 caçadores de classificação a mais. Mesmo depois que o anfitrião sem nome desapareceu, os 5 caçadores de Henk a mais apenas sentaram no chão e continuaram a olhar para o céu com olhares sem vida em seus rostos. Vendo a aparência miserável dos 5 caçadores, Evan balançou a cabeça e voou na direção do anfitrião anônimo. Pensando no que o anfitrião sem nome disse àqueles caçadores, apenas um pensamento veio à mente de Evan. Que jogador! Fim do capítulo. Capítulo 610 Core Evolver, Parte 1. Finalmente me livrei daqueles bastardos. The Nameless Host deu um suspiro de alívio depois de fugir a centenas de quilômetros dos caçadores classificados a mais. Agora tenho que encontrar uma maneira de entrar em contato com o mestre. Você não pode entrar em contato comigo usando seu celular ou cristal de comunicação. Essas pessoas malvadas levaram embora todas as minhas coisas, incluindo o telefone e o anel de armazenamento. Então o anfitrião sem nome parou de falar no meio da frase e rapidamente olhou na direção da voz. Quando ele olhou na direção da voz, ficou surpreso ao ver Evan parado ali. Mas a expressão atordoada em seu rosto logo desapareceu e ele correu em sua direção com uma expressão alegre no rosto. Mestre, enquanto corria, o anfitrião anônimo gritou e abriu os braços como se quisesse abraçar Evan. Evan acenou com a mão e usou a habilidade de manipulação do vento para impedir que o anfitrião anônimo se aproximasse dele. Não chegue mais perto se não quiser que eu quebre alguns de seus ossos, disse Evan com uma voz mortalmente séria depois de parar o anfitrião anônimo. O anfitrião anônimo engoliu a saliva ao ouvir Evan e perguntou com uma voz incerta. Mestre, por acaso você ouviu o que eu disse para aqueles caras antes? O que você acha? Evan perguntou com uma voz monótona. Hahaha, o anfitrião anônimo riu nervosamente e balançou a cabeça. Mestre, eu estava apenas brincando com eles mais cedo para poder fugir deles. Você não precisa levar a sério o que eu disse antes. Chega de bobagem. Diga-me quem eram as pessoas que estavam perseguindo você e por que você estava me procurando. Ao ouvir Evan, a expressão do anfitrião anônimo ficou séria. Eles são subordinados de Ronan. Subordinados de Ronan? Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir o anfitrião Nameless, então eles também são membros da Dark Guild. Sim, anfitrião sem nome acenou com a cabeça. Eu entrei para a Guilda das Trevas há cerca de 2 meses através de Ronan, então também estava trabalhando para ele. Depois que Ronan morreu em Astrat City, eu e algumas outras pessoas da Guilda das Trevas que trabalhavam para Ronan recebemos ordens de ficar em Central City por enquanto.
A maioria das pessoas que trabalhavam para Ronan não pensaram muito em sua morte e decidiram ficar na cidade. A expressão do anfitrião anônimo ficou muito séria neste momento e ele disse depois de respirar fundo algumas vezes: "Mas eu estava com medo de que eles quisessem nos sacrificar, assim como sacrificaram as pessoas das cidades usando essa formação, então decidi investigar porque eles nos pediram para ficar em Central City e foi aí que descobri algo chocante." "O que você descobriu?" Evan perguntou enquanto estreitava os olhos. "Descobri que eles não estão planejando nada." Evan olhou para o anfitrião sem nome com uma expressão perplexa no rosto e sentiu vontade de esbofeteá-lo até a morte. Mas antes que ele pudesse esbofeteá-lo até a morte, o anfitrião anônimo falou mais uma vez: "Achei estranho que eles não estivessem planejando fazer nada. Além de não planejarem invocar demônios sacrificando o povo da cidade central, eles nem planejavam atacar a cidade central." Ao ouvir as palavras do anfitrião sem nome, Evan pensou profundamente, pois também estava confuso sobre o motivo pelo qual eles ainda não haviam atacado a cidade central. "Tentei ir mais fundo em busca de algumas pistas e foi aí que descobri o motivo pelo qual eles não estão atacando a cidade central." Evan olhou para Nameless Host e esperou que ele continuasse a falar. "Eles não estão fazendo nada porque estão tentando esconder a existência de alguém." "Tentando esconder alguém?" Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir The Nameless Host. Ao contrário de outras cidades onde eles invocaram milhares de demônios para atacar as cidades, eles invocaram apenas um demônio depois de sacrificar todas as pessoas da cidade Pináculo de Ferro. Evan estreitou os olhos ao ouvir The Nameless Host. Já que eles invocaram apenas um demônio, isso significa... O anfitrião anônimo acenou com a cabeça ouvindo Evan. "A classificação desse demônio é maior que a classificação S." Evan fechou os olhos e esfregou as sobrancelhas ao ouvir o anfitrião sem nome. "Então eles até convocaram um Evolver do Núcleo Rank 1, em Evolver Núcleo Rank 1? O anfitrião sem nome perguntou com uma voz surpresa. "Mestre, o que é Rank 1 Core Evolver?" "A classificação acima do Rank S", disse Evan e suspirou interiormente. "Mestre, você até sabe sobre a classificação acima do Rank S", disse o anfitrião Nameless com uma voz cheia de respeito. Evan apenas balançou a cabeça ao ouvir o anfitrião sem nome e não comentou sobre isso. "Você sabe por que eles estão tentando escondê-lo?" Ele perguntou depois de pensar por alguns segundos. "Até onde eu sei, com o poder daquele demônio, eles podem facilmente cuidar de qualquer um no mundo Aurora. Embora eu não tenha certeza, ouvi dizer que eles estão esperando que uma pessoa venha para Central City antes de revelar sua existência", disse o anfitrião Nameless. "Eles querem pegar essa pessoa de surpresa e matá-la de uma só vez, o que é por isso que eles estão escondendo sua existência." "Esperando por alguém?" Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvi-lo. "Você sabe por quem eles estão esperando?" O anfitrião sem nome não disse nada ao ouvir Evan e apenas olhou para ele. Vendo como o anfitrião sem nome estava olhando para ele, Evan sorriu cautelosamente. "Eles estão esperando por ele." O anfitrião anônimo acenou com a cabeça. "Será problemático", Evan murmurou para si mesmo. Ele pensou por alguns minutos sobre o que o anfitrião sem nome acabara de lhe contar e finalmente tomou sua decisão. Ele convocou o Bone Dragon de seu armazenamento nas sombras e pulou em cima dele. "Venha." Ele olhou para o anfitrião sem nome e pediu-lhe que se sentasse no dragão de ossos. Depois que o anfitrião sem nome se sentou, Evan estava prestes a ordenar que o dragão de ossos voasse para longe quando pensou em algo. "Por que aquelas pessoas estavam perseguindo você?" Ele olhou para o anfitrião sem nome e perguntou. "Eles de alguma forma descobriram que eu estava tentando vazar informações sobre aquele demônio para você, então tiraram meu telefone e cristal de comunicação e tentaram me matar." O host sem nome disse com um suspiro. Ouvindo o host sem nome, Evan olhou para seu armazenamento de sombra e liberou Kazil. "Mate aqueles 5 caçadores", disse ele a Kazil com uma voz indiferente após convocá-lo. Como eles eram membros da Guilda das Trevas, ele não iria poupá-los. Ao ouvir a ordem de Evan, Kazil imediatamente correu na direção dos 5 caçadores.
Depois que Khazil saiu, Evan bateu na cabeça do Bone Dragon e ordenou que ele voasse para longe dali. Fim do capítulo. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Marco Aurélio.